Olá, turma, mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar como quebrar um ciclo que te acompanha há anos aí. Se você, essa frase ela é muito forte, porque se a gente não romper esses ciclos, a gente vai repetir os nossos padrões anteriores. Então é importante a gente compreender essa lógica de romper ciclos, de romper hábitos, de fazer as mudanças, e para isso você precisa entender o que está acontecendo. Para isso você precisa se autoconhecer, para isso você precisa perceber o que você pratica, porque nós somos um conjunto de hábitos, nós somos um conjunto de padrões que nós repetimos ano a ano, mês a mês e assim por diante. Para você ter realizações melhores em 2026, é importante você entender o que está te prendendo e o que você precisa bloquear, o que você precisa quebrar. Esse é o nosso assunto de hoje. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios. Eu ajudo pessoas e empresas a se transformarem e a terem melhores resultados. Então, se você quer crescer com liderança, gestão e assim transformar sua empresa, a sua área e a sua carreira, segue a gente aqui que a gente vai crescer juntos o tempo todo. Olha só o cenário de hoje. Os ciclos eles acontecem. Comportamento ele se repete constantemente. Se você está procrastinando muito, vai se repetindo isso ao longo do tempo. Inclusive ele vai se enraizando cada vez mais. Se você fica aí muitas vezes na sua internet, nas suas redes sociais, começa a perceber, começa a medir o quanto que você fica dentro das redes sociais. Você vai perceber que existe um padrão, que existe uma lógica, inclusive aumentando isso. E aí, muitas vezes, dentro desse contexto, você acaba tendo a sensação de estar preso. O final do ano vai chegando e você, poxa vida, não fiz isso, não fiz aquilo, eu queria ter feito mais coisas. Né? Isso significa que a vida está te avisando o que você não mudou. Só que você muitas vezes não dá ouvido para isso. Ah, o ano que vem eu modifico, o ano que vem eu realizo, o ano que vem. Só que sem ação nada vai acontecer. Eu sei que você tem desejo de melhorar, de ter melhores resultados, de se transformar, né, num controle emocional maior, um movimento maior dentro do seu dia a dia, só que você precisa entender a causa das coisas. Isso é uma regra universal, sempre é causa e efeito, causa e efeito. Muitas vezes você está tratando o efeito, fazendo as suas listas de objetivos para o ano seguinte, esse ano eu realizo, esse ano eu modifico, só que nada vai mudar se você não enxergar as causas, se você não entender onde está sendo ocasionado esse padrão que você repete constantemente. Tá bom? Então é importante você avaliar no seu dia a dia, começa a perceber os seus comportamentos, começa a perceber suas atitudes, se é medo, se é receio, se é um hábito em si de simplesmente achar que você não pode, tá bom? Então verifique isso, porque a verdade ela é importante ser dita aqui. Você não rompe o que você não nomeia. Você tem que entender por que essa atitude acontece. E qual é essa atitude? Ela é medo, ela é bloqueio, ela é receio, ela o que vão falar de mim, tá certo? Então nomeia isso, entende o que está acontecendo. É uma vozinha que está dentro de você muitas vezes, é o ambiente que você está muitas vezes o ambiente te pressiona, né? Você, vou pegar aqui algum exemplo bem simples, você parou de beber, né? As pessoas ficam né, buzinando no seu ouvido por que você parou de beber e você passa a ser um estranho dentro daquele ambiente. E aí isso vai gerando um poder gigante aí se você não fizer o bloqueio. Você não muda o que você não admite, você não muda o que você não entende no seu dia a dia e você não avança sem decisão. Você só vai mudar se você decidir. E a decisão, ela passa pela coragem. A coragem de enfrentar os próximos passos, de enfrentar a pressão que vai ter pela sua mudança, pela sua decisão de mudança, a coragem de encarar o que vão falar ao seu respeito. E aí, muitas vezes, o seu padrão é não avançar porque você não quer confrontar as pessoas, porque você não quer responder às pessoas, porque você não quer dizer para as pessoas por que você está mudando. Então isso passa a ser um comportamento, inclusive. O caminho para você fazer essa mudança é admitir que o comportamento ele existe e ele se torna repetitivo. Tá certo? Nomeie esse comportamento. Coloque aí, eu tenho medo, eu tenho receio, eu tenho um cenário aí que é de raiva muitas vezes, tá certo? Nomeie esse comportamento e esse hábito. Como você já conhece esse hábito, esse comportamento, o que você vai fazer? Você vai escolher um pequeno ato para você fazer uma transformação ainda esse ano, ainda essas semanas.
Então você vai substituir uma atitude por outra atitude. E aí você vai se percebendo, você vai se conduzindo nesse processo de transformação, tá ok? Se você tiver dificuldade, você vai precisar de ajuda das pessoas que estão ao seu redor para poder nomear, para poder entender esse comportamento que está acontecendo e aí você fazer a transposição. Os hábitos, né, eu venho estudando bastante neurociência, hábito, comportamento. Eu só consigo transformar um hábito que já está enraizado substituindo por outro, tá certo? Então eu tenho, geralmente o hábito ele é formado por três partes: gatilho, processo e recompensa. Geralmente as duas da ponta eu não vou conseguir mudar, porque você quer uma recompensa e você tem um gatilho para disparar e você atingir essa recompensa. Você tem que mudar o processo. Então, vou pegar aqui um exemplo. Se você está criticando muito, se você está reclamando muito, existe um gatilho, existe uma recompensa, ok? Um conforto de reclamar, né? Existe isso. Eu acabo me viciando nesse processo. Então, muitas vezes eu reclamo. O que eu faço? Eu tento, nesse momento, perceber que eu estou reclamando e eu coloco uma ação positiva. Ao invés de reclamar, vejo o lado positivo do cenário, vejo o lado positivo do que está acontecendo. E aí eu vou ter um conforto, que é a minha recompensa, tá bom? Um exemplo aqui para poder te ajudar dentro desse contexto. E aí a conclusão: ciclos se rompem com ação. Não existe outra alternativa, gente. Você precisa entender que as coisas só mudam se você agir. Janeiro, nada vai mudar na sua vida, é só um passo aí diferente de nomenclatura para a gente dizer que está num cenário novo, mas absolutamente nada muda dentro do nosso contexto, dentro das nossas formações. A decisão, sim. Você decidir que você quer mudar, você já vai colocar um plano de ação e aí 2026 as coisas irão acontecer de fato. Pratique isso, é óbvio que isso não é fácil, que eu estou te falando, mas comece pequeno, comece entendendo o que você precisa fazer e vá modificando aos poucos ainda esse ano. Para 2026 você já está fortalecido e não esperar janeiro para fazer a mudança. E isso só vai acontecer lá para março, abril. Comece agora, comece a fazer as coisas agora, ok? Esse é o seu desafio de pegar um ato e colocar isso num prazo na semana agora seguinte, nesta semana, tá certo? Para você poder já realizar. Se você tiver dificuldade, a gente tem uma mentoria onde eu te coloco aí nesse processo e aí eu te ajudo a trilhar esse processo com mais facilidade e transformar a sua vida aí já para 2026. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, tem muito conteúdo semanalmente, como eu disse, a gente transforma as pessoas, a gente quer transformar as pessoas, inclusive você, então segue a gente para cada semana ter mais conteúdo aqui poder te ajudar. Tem muito conteúdo aqui no nosso canal, é só você acessar aqui as nossas descrições, tem vários links, inclusive aqui um link de lista de espera para os nossos próximos treinamentos, onde eu te espero para a gente poder se aprofundar em questões mais profundas de conhecimento. Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo com o maior número de pessoas. A gente quer chegar em 1.000 inscritos para que a gente consiga trazer mais conteúdos aqui para você. Quero te agradecer por isso. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.